Boa noite. É muito estranho essa luz e vocês todos aí no escuro, mas espero... Primeiro de tudo, eu queria agradecer ao Tito, à Casa de João. No mês que vem vai fazer 1 ano que eu comecei a frequentar a casa, essa casa maravilhosa, que me acolheu assim, de uma forma arrebatadora. E vim aqui, fui convidado, né? Não sei se estou preparado, estudei bastante, espero atender a necessidade de todos. E se quiserem fazer perguntas, eu prometo que se eu não tiver a resposta hoje, numa outra oportunidade, eu respondo, estudo e respondo para vocês, tá certo? A gente vai falar hoje sobre o Livro dos Espíritos. E para mim, em especial, é um desafio, porque eu já até comentei outras vezes. Por diversas vezes eu tentei iniciar a leitura do Livro dos Espíritos. Não sei vocês, mas para mim eu falhei várias vezes. E sempre que eu me deparo com uma coisa super difícil, eu tento procurar outras formas de entender aquilo, fazer alguns parênteses, e vocês vão perceber pelo material que eu preparei que a gente vai fazer um link, certo? Para tentar ficar um pouco mais claro, para ver se a gente consegue entender melhor, tá certo? E o capítulo 4 fala em foco principal, o foco dele, na verdade, é o princípio vital. A gente vai iniciar falando sobre os seres orgânicos e inorgânicos, tá certo? Pode passar. Gente, eu sou uma pessoa míope, tá? Quem puder me ajudar com as frases, eu agradeço, certo? Essa aí eu fiz um parêntese, como eu imaginei. A gente, na aula anterior do nosso amigo Cauê, foi uma aula muito esclarecedora, o último parágrafo do tópico anterior tem exatamente esse trecho, que eu vou ler aqui, sabe? As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Quem segue a doutrina espírita, quem estuda a doutrina espírita, percebe o quanto é difícil adentrar em alguma conversa com os nossos irmãos que praticam e que seguem as outras religiões. E por muitas vezes eu particularmente prefiro me abster de certas discussões, porque para mim a ciência é uma coisa tão lógica, por isso eu quis trazer essa imagem, que não cabe discussão, né? Então, mais uma vez, essa matéria de hoje, esse conteúdo de hoje, eu vou fazer alguns links voltados com o que a gente estuda como ciência, enquanto ciência, e são grandes estudiosos da psicologia, da psicanálise, e dentro desses estudiosos eu vou fazer alguns parênteses, que aí a gente vai ter essa confirmação de que realmente a doutrina ela é pautada dentro da ciência, e isso dá muita força. Uma vez eu fui questionada por um amigo dizendo: mas aí agora você vai aprender tudo baseado na razão, você vai ficar com a sua fé fragilizada. Pelo contrário, a minha fé hoje ela é extremamente fortalecida, porque eu raciocino. Minha fé hoje ela é raciocinada. Nada abala a minha fé hoje. Então, isso eu queria passar para vocês. E por isso eu acho que veio esse conteúdo em paralelo, porque eu estudo outras áreas em paralelo, e foi fantástico que eu consegui fazer esse link com esses outros conteúdos. De passagem. Os seres orgânicos e inorgânicos. Nesse primeiro ponto, ele faz essa observação. Os seres orgânicos são aqueles que têm em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Parece aula de ciências, né, gente? Quem lembra aí do primário, isso parece aula de ciências. São dotados de órgãos especiais para realizarem os diferentes atos da vida e são apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Bom,
Os seres inorgânicos são todos aqueles que não têm essa vitalidade, nem movimento próprio, e não se formam senão pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar. Ele exemplificou aqui entre os orgânicos, plantas, animais e homens, e os inorgânicos, os minerais, a água. Eu imaginei nos minerais uma rocha, que ela fica no fundo do oceano, e no fundo do oceano ela vai receber a ação do meio externo. Várias partículas diferentes de rocha, de minério, de outros tipos de rocha, de pedra, de detritos, enfim, que tem no fundo do mar, vão se aglomerar pela ação do tempo e vão fazer com que aquela rocha cresça. E aquilo ali forma os corais, que a gente conhece, certo? Mas aquilo ali não pode se dizer que foi uma rocha sozinha, os grãos de areia se juntando, que raciocinaram e formaram aqueles recifes de coral. Aquilo ali foi uma ação puramente do meio externo. Já a planta, ela tem um movimento que é um instinto dela de sobrevivência, né? O instinto dela de sobrevivência, a raiz dela procura água. A planta se direciona para o sol. Ela está voltando aquilo ali para a sobrevivência dela. Participa disso. Na pergunta seguinte, ele vai começar a falar. Essa mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a lei de atração. É a mesma para tudo. A lei de atração, então, ela serve tanto para os orgânicos quanto para os inorgânicos. Existe um outro capítulo mais na frente do Livro dos Espíritos que vai tratar melhor das leis, certo, gente? Então eu não vou me ater muito a essa parte, porque a gente vai aprofundar no futuro. Na pergunta 61, ele adentra mais nessa diferença. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e aquela dos corpos inorgânicos? A matéria ela é sempre a mesma. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. E o que é essa animalização? Qual é a causa da animalização da matéria? É a união dela com o princípio vital. Gente, aqui tá difícil. Vou ficar assim um pouco mais baixo, tá certo? Natália, Oi. mesmo ele baixo tá pegando bem. Não se preocupe com ele, porque ele tá... Tá ótimo. Eu falo muito alto, né? Às vezes não precisa de microfone, né, Felipe? Tá certo. Bom, o princípio vital, ele reside num agente particular, ou não é mais do que uma propriedade da matéria organizada. Numa palavra, é um efeito ou ele é uma causa? Na verdade, ele é os dois. E aqui ele explica justamente o seguinte, que a vida ela é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Quer ajudar aqui? Eu volto já, gente. Pronto? Posso falar aqui normal? Deu certo? O obsessor duro, vê esse microfone. Pronto. Tá me ouvindo então? Né? Vira assim. Então, vamos aqui. Voltando para a resposta. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Esse agente, pessoal, percebam, é o princípio vital, certo? O texto ele é um pouco difícil, mas se você substituir essa parte onde tem agente, essa última frase onde tem ele, você colocar o princípio vital, fica muito mais fácil da gente entender. Certo? Pode passar, Felipe. Nessa parte, a gente estava na pergunta 63, né? Na anterior? 63, pronto.
Nessa parte onde ele fala o seguinte, das necessidades, eu quis fazer um parêntese com esse pensador. Na realidade, ele é um psicólogo e ele desenvolveu essa pirâmide, que é a pirâmide das necessidades de Maslow, onde ele vai focar na parte da base, ele fala sobre a fisiologia. Na fisiologia, ele tem informando da evolução, certo? Das necessidades de todos. E, em princípio, ele começa com a questão da sobrevivência. Ele vai para o lado do instintivo, o instinto de sobrevivência, aquele da planta. Aquele que a planta procura, a raiz dela procura a água para ela sobreviver. Não que ela raciocine aquilo, mas é um instinto dela de sobrevivência, certo? E aí, com isso, conforme os organismos eles vão evoluindo também nessa escala das necessidades. E essas necessidades, elas são só do homem. Mas se a gente trabalhar elas dentro do que dos reinos, certo? A gente vai entender justamente essa evolução. E onde tem ali a realização pessoal é o topo, que é justamente aquilo que a gente tanto procura. Que a gente procura ser aceito, procura ter a nossa própria satisfação. E isso remete muito à nossa reforma íntima, certo? Remete muito à nossa autoaceitação, à nossa autorrealização. E nós, seres humanos, é gradativo. Cada degrau daquele é um degrau que a gente vai galgando, e aos poucos a gente chega lá. A gente tem que ter fé que a gente vai chegar lá. E nesse último ponto é onde a gente concentra muito o que a doutrina fala pra gente, certo? Do que é que a gente tem que fazer, do que é que a gente tem que se melhorar, certo? E se vocês estiverem identificando alguma semelhança do que Maslow desenvolveu, do que é aplicado nas universidades, nos cursos de administração, de psicologia, de sociologia, enfim, muitos cursos mencionam esse estudo, certo? Vamos, Cauê. Só queria falar que, assim, mais do que chegar no topo, é entender essa construção. Não adianta você querer correr lá pra cima se você não montou a sua pirâmide direitinho, né? Exatamente. É muito legal o Maslow quando ele fala isso aí. Exatamente. É até como se para você chegar lá em cima, você tem que passar por cada fase, né? Exatamente. E aí, se vocês estiverem identificando qualquer semelhança com a doutrina, tá certo? Fiquem aí com as ideias de vocês aí, analisando. Vamos lá, Felipe, por favor. Eu já entrei na 60, na 61, na 62 e na 63. Pode passar. Pronto, 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital tomaria um terceiro? Formaria, né? Eu prefiro ler no livro, né? Que é melhor. Eu coloquei esse esquema aqui embaixo, que é como se realmente ele fosse um terceiro. O espírito, a matéria e o princípio vital são elementos constitutivos do universo, certo? E essa parte onde ele trata... Deixa eu colocar aqui. Onde ele trata, ele diz realmente, sem dúvida, é um dos elementos necessários à constituição do universo, mas ele tem a sua fonte na matéria universal modificada. É para vós um elemento como o oxigênio, o hidrogênio, que todavia são elementos primitivos, visto que tudo parte de um mesmo princípio. Para a gente, o oxigênio e o hidrogênio são como moléculas primitivas, mas a gente já sabe que hoje a gente não tem a capacidade de enxergar essas moléculas do ponto de vista primitivo, como eles têm essa capacidade. Ele quis só fazer essa comparação para ficar mais fácil, para a gente entender. Ou seja, todos os elementos têm origem na matéria universal, sendo ela modificada, né? Inclusive o hidrogênio e o oxigênio tiveram essa origem, certo? Vamos lá. Então, nós podemos concluir que todos os elementos têm essa origem na matéria universal.
Lá nós estamos na 64. Pode passar agora para 65, tá, Felipe? Ah, desculpa, volta lá. A 64 mesmo. É porque tem A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem como princípio um agente primitivo distinto, sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. É essa a consequência do que dissemos, ou seja, para ficar mais simples, né, a matéria universal modificada gera um princípio vital, e o princípio vital gera o princípio da vitalidade, que é agente. Ele é tanto agente como ele é o agente da causa e do efeito, certo? Na próxima pergunta, na pergunta 65, pronto. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? O que é que vocês acham? Ele tem a sua fonte no fluido universal, isso já foi dito, né? E o que chamais de fluido é o que chamais de fluido magnético, ou fluido elétrico animalizado. Ele é o intermediário e o elo entre o espírito e a matéria. Isso daqui, realmente, sim, quando a gente começa a estudar o magnetismo e se inteirar disso, fica mais fácil visualizar. Né, Tito? Ele está olhando ali para mim. Tem que fazer um estudo paralelo do magnetismo, né, Tito? Na pergunta 66, ele diz o seguinte: o princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim. Gente, sempre tem um início ali no princípio universal, né? Ele vai se modificando conforme as espécies, conforme a formação base de cada ser vivo, enfim. Então, realmente, sim, modificado segundo as espécies. É ele, princípio vital, que lhes dá o movimento e a atividade, e os distingue da matéria inerte. Matéria inerte, os seres inorgânicos, né? Aqueles que não têm movimento, aqueles que não raciocinam, não pensam, enfim. Pois o movimento da matéria não é vida. Ela recebe esse movimento, não o dá. Então, nesse caso, o princípio vital, a gente pode dizer que ele é um agente que gera esse movimento, correto? Alguém discorda, gente? Todo mundo concorda? Por favor, calangueio. Né? Por favor. Vamos na 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos? Não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? É necessária a união dessas duas coisas para produzir a vida. Lógico, meu corpo sozinho, sem o princípio vital, ele é só matéria. Não tem como ter essa vida, ele precisa do princípio vital. Eu coloquei até ali em azul, né? O corpo mais o princípio vital igual a vitalidade. Poder-se-á dizer que a vitalidade está em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim. O fluido, então, nesse caso, quando ele não está unido ao corpo, realmente ele está num estado latente, procurando ali, né, a matéria para poder gerar essa vitalidade. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe estímulo da atividade íntima ou princípio vital que existe neles. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Nesse caso, a gente pode comparar um carro que não tem combustível. É a mesma coisa. O princípio, então, ele gera esse movimento, como eu tinha dito, né? Então, é como se o combustível, que gera o movimento do carro, o princípio vital, tivesse essa característica de gerar esse movimento no nosso corpo. Ao mesmo tempo que o agente vital estimula os órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve a atividade do agente vital, aproximadamente como se dá com o atrito que desenvolve o calor. Seria o mesmo exemplo. Mas eu acho que o exemplo do carro ele fica um pouco mais claro, é mais simples, né? E a gente vai agora para essa parte onde tem
a parte 2 desse capítulo, que ele vai falar sobre a vida e a morte, certo? Eu vou fazendo as perguntas e as respostas e vou tendo essa conversa com vocês, tá? E vou fazendo esses comentários, que foi o que eu achei de interessante e alguns exemplos nessa linha, pode ser? E caso realmente queiram novamente fazer alguma pergunta, reiterando, tá, gente? Eu tô achando assim, né, bem solitário aqui. A vida e a morte. Qual a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. É a mesma coisa do movimento do carro, né? Do exemplo do carro, aliás. No exemplo do carro, quando ele tem um problema, quando o motor dele não funciona, não vai bem, então ele não roda, ele fica parado. Na pergunta seguinte, ele fala do coração, né? E a gente sempre se preocupa com o nosso coração, mas se o nosso pâncreas não estiver funcionando bem, se os nossos rins não funcionarem bem, a gente vai ter problemas sérios. Claro, o coração é o órgão principal, assim como o motor do carro é o instrumento principal, o maquinário principal. Então, remete mais atenção. Mas eu volto aqui o parêntese para que a gente tenha atenção com todo o corpo, da mesma forma, da mesma importância. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Percebem como é mais fácil quando a gente coloca um exemplo mais palpável com essa história do carro, né? Às vezes a gente está fazendo a leitura desse livro, que é um livro fantástico, mas por algumas palavras que foram colocadas aqui, uma linguagem rebuscada para o que a gente utiliza hoje do nosso português, e a nossa linguagem ela é muito, muito crua para conseguir ter o significado que eles queriam passar para a gente. Então eu acredito que esse seja o nosso norte, tentar trazer para algum exemplo mais próximo da nossa realidade possível, para que haja esse entendimento de uma forma sem tanto sofrimento, né? Porque uma lesão do coração, de preferência, que a dos outros órgãos, causa a morte. O coração é a máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais, que aí é justamente aquilo que eu estava falando. Meu Deus, eu estou com um problema no coração. É um alarde que é feito, né? Todo mundo se preocupa, a família fica tensa, mas se você tiver uma doença simples, algo que é tratável e como uma infecção urinária, que ela evolui para uma infecção nos rins, e dessa infecção nos rins, ela evolui para uma infecção no pulmão, porque a infecção ela se dá subindo. E aquilo ali gera um quadro de internação gravíssimo. Então, por um detalhe, por uma coisa boba, que a gente não tratou, que a gente não prestou atenção, a gente vem a óbito, vem a morte, desencarna e chega do lado de lá como? A questão da pirâmide, né? Não atendeu a fisiologia, o resto vai matando também, né? Eu tô adorando essa participação do Cauê, porque ele tá entendendo realmente o objetivo daquela pirâmide. É justamente isso, esse foi o exemplo perfeito. Vamos lá. Na pergunta 70, ele diz o seguinte: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? O que é que resulta, gente, a matéria? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. E aí, nisso, eu coloquei esse esquemazinho para a gente entender onde vem a fonte universal, ele gerando o fluido vital, e aí vem para as novas combinações, dependendo de qual é o C que vai se formar a partir daquele fluido, certo? E aí, gerando o novo C, tem ali aquele período de vida daquele C, depois vem a morte, e aquele fluido, ele volta para a fonte universal. Então, percebam que é um movimento cíclico e que, enquanto a gente precisar reencarnar, com certeza ele vai estar girando, 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 né? Vamos lá, Felipe.
E agora vem para a parte que eu particularmente mais gosto desse capítulo de hoje, certo? Só um pouquinho antes de falar sobre a inteligência e o instinto, eu fiz algumas observações de um comentário que Kardec faz para dar o fechamento da parte que ele fala de vida e morte, né? A vida e a morte. Ele fala o seguinte: o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo, aquele que tem pouco, e em certos casos restabelecer a vida prestes a se apagar. Percebam que esse é o mecanismo do passe, certo? Quem ainda não tiver se atinado para isso, vai ali, fica ali naquele escuro, escuta ali umas orações, se concentra com essas orações, né? Pensa nas pessoas que estão doentes. Na verdade, o que está acontecendo é isso daqui. Os irmãos que estão ali no passe, eles estão direcionando esse fluido que eles têm em abrangência. E é um trabalho de muito amor. De você pegar o seu fluido e, com a força do seu pensamento, dar esse movimento e ajudar aqueles irmãos, certo? Sem querer, mas já fazendo uma campanha, estamos precisando de passistas. Né? Muito bem. Recado dado, né? Bom, então vamos lá. Na parte da inteligência e do instinto, ele começa com essa pergunta 7.1. A inteligência, ela é um atributo do princípio vital? Não. Aí volta aquele exemplo das plantas. Não, pois as plantas vivem e não pensam. Têm apenas vida orgânica. Espera aí, Natália. Você me disse que a raiz da planta procura a água. Ela está pensando? Não. Ela não está pensando. Aquilo ali é o instinto de sobrevivência dela. A inteligência é a matéria. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência, como o corpo da planta. Mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio de órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a inteligência dentro desse organismo, daquele mecanismo, daquela pirâmide que vem subindo e vem se organizando em seres mais complexos, a gente consegue chegar no homem que tem essa inteligência. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Ou seja, aquele que pensa só com o instinto, que tem o instinto, certo? Aquele que tem só puramente o instinto não consegue enxergar as suas necessidades, ele consegue atendê-las pela base do instinto, certo? Mas enxergar as suas necessidades, traçar novos objetivos, ter uma motivação, né? Desenvolver-se intelectualmente, não. Podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados constituídos de matéria sem vitalidade nem inteligência, que são os corpos brutos. Vocês podem dar até o exemplo já, gente. A gente já estudou isso aqui. O exemplo de um ser inanimado, dessa forma. Quem se habilita? Claro. Seres inanimados, as rochas, os minérios. Os seres animados não pensantes são o segundo, né? Formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Gente, eu já falei demais da planta, né? É ela aqui, nesse segundo exemplo. E no terceiro, nós mesmos, né? Os seres animados e pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo o princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Por último aí somos nós. Na pergunta 7.2, ele parte para saber qual é a fonte da inteligência. Já o dissemos, a inteligência universal. Poder-se-ia dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila
como toma e assimila o princípio da vida material? Aí ele leva, Kardec leva um puxão de orelha aqui, né? Isso não é mais que uma comparação, e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser, e constitui sua individualidade moral. Na pergunta, gente, é como se ele dissesse o seguinte, aquela teoria, a teoria que nós todos formamos uma partícula, panteísmo, exatamente. Ele pergunta como se nós todos fôssemos uma partícula da inteligência universal, que a inteligência universal que seria Deus, né? E é justamente esse o puxão de orelha que Kardec recebe quando faz essa pergunta. Porque cada um possui essa individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar, e esta é desse número no momento. Então, resta a nós saber que nós não somos parte de Deus, certo? Nós somos seres individuais, pensantes, e por hora, é isso. Natália, dá até para imaginar porque não seria dessa forma, porque se assim fosse, ao tirar uma partícula da inteligência de Deus para nos formar, nós já seríamos criados com muita inteligência. Exatamente. Com uma evolução absurda. Qual seria o intuito daquela pirâmide? E moralmente perfeito, porque Deus não tem imperfeição, né? Ou seja, rui totalmente essa questão de tomar uma parte de Deus. Isso mesmo. O instinto é independente da inteligência? Nós estamos na pergunta 7.3. Não. Precisamente porque é uma espécie de inteligência. O instinto é como se ele fosse uma inteligência primitiva. A gente precisa primeiro passar por aquelas sensações de instinto. Eu vou falar disso um pouco mais no próximo slide, mas só um parêntese para que fique mais simples. Quando nós somos bebês, o nosso instinto de fome faz com que a gente chore. Isso é um instinto. Não é a inteligência do bebê, certo? E quando a gente completa 1, 2, 3 anos, a gente chora. Mas não é de fome, é de birra. É porque a mãe da gente não fez alguma coisa que a gente queria, não comprou o brinquedo que a gente queria. Isso aí já é o cérebro, a parte do nosso cérebro que se remete à inteligência que está se desenvolvendo. Então é muito interessante de ver essa evolução no homem, porque nós conseguimos identificar isso, inclusive, em fases de idades, na nossa primeira infância, na nossa segunda infância, até a fase adulta, certo? No slide a gente tem aqui a pergunta 7.4. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência, como eu acabei de fazer. A gente consegue separar. Na fase adulta é bem mais difícil, é bem mais complicado, mas existem métodos, e são métodos trabalhados dentro da ciência, que a gente tem como identificar essas atividades. Qual é o lado do nosso cérebro que está operando naquele momento. A pergunta 7.5. É exato dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não. É o que a gente está discutindo aqui, né, gente? Não tem como isso aqui... Terminei minha fase instintiva, agora eu sou só inteligente. Isso não existe. Se você vê um cachorro na rua e ele sai correndo atrás de você, o seu instinto faz com que o seu organismo seja drenado de adrenalina e você saia correndo. Não tem nada de inteligente nisso, é só o instinto. Até porque o ser humano tem 1% de consciência. Isso o mesmo. resto é instinto e inconsciente já tomando posse da decisão dele, né? Exatamente. Vamos lá. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Essa é boa. Tem um slide no meio. Ah, desculpa. Exatamente. Eu segui aqui no livro e não falei desse método.
Gente, esse método é o método MI3D, certo? Ele é um método já mais recente, baseado no estudo de vários psicólogos. Ele tem ali embaixo, deixa eu até tirar isso aqui para me ajudar a ler um pouquinho. Ele é um mapeamento da inteligência em 3 dimensões, daí o MI3D. Essa figura do cérebro é um corte lateral do nosso córtex, certo? E tá em amarelo, infelizmente não tá dando para ler, mas aquela parte menorzinha ali, meio redondinho, do tamanho de uma laranja, é o nosso cérebro instintivo, é onde tem o cérebro reptiliano. É onde todas essas emoções, todos esses movimentos do instinto, eles são ativados através dessa parte do nosso cérebro. Nessa parte vermelha que tem, é onde fica o nosso sistema límbico, que é onde geram-se todas as nossas emoções. É o nosso cérebro das emoções, digamos assim. E nessa parte maior, é o neocórtex, é onde funciona o nosso cérebro intelectual. É onde fica toda a nossa sabedoria acumulada, certo? Esse método ele é fantástico. Uma das pessoas que influenciou a desenvolvê-lo, uma das pessoas que teve base nos pensamentos desse método para poder ser desenvolvido, é o Jung, certo? Ele tem como conceito essa utilização desses 3 cérebros. Ele funciona hoje no desenvolvimento das pessoas. De novo, o desenvolvimento das pessoas. A doutrina espírita fala disso, do desenvolvimento das pessoas. Então, novamente, aí, a ciência cruzando com os nossos caminhos. Ele trabalha os perfis comportamentais. Cada um tem um perfil comportamental bem distinto e dominante, certo? Com base em qual das fases do nosso cérebro ele é mais utilizado. É aquilo que em nós é mais desenvolvido, certo? Alguns vão ter o instintivo mais desenvolvido, mais baseado no instinto, na reação. Outros são baseados pela emoção, que aí diz que é o coração, mas não é. É o nosso sistema límbico funcionando, certo? E outros são muito racionais. Percebam que se tiver essa distinção entre os 3, nós vamos ter pessoas incompletas. E hoje a gente tem como mensurar, como fazer esse teste e descobrir quais são os lados do nosso cérebro que nós menos utilizamos. E com isso a gente tem como diagnosticar aonde nós precisamos nos desenvolver. Alguns têm um lado emocional extremamente desenvolvido, mas o técnico é muito alto. Então, eu tenho profissionais que atuam em uma determinada área, onde o conhecimento deles é muito vasto, mas eles são péssimos com a equipe que eles trabalham, são péssimos com a família, porque o lado límbico é totalmente mal trabalhado. E aí isso volta novamente para a questão da nossa reforma íntima. Qual é a necessidade? A questão da nossa reforma íntima, ela se localiza no topo da pirâmide, aquela pirâmide lá do começo, o topo da pirâmide de Maslow, certo? Então, nós identificamos, cada um que realiza esse teste, identifica a maior necessidade de seu desenvolvimento, mas sempre é pontual essa questão. Seja por algum motivo, mas na nossa evolução existem todos esses desafios, né? E é uma forma de ter um norte. A gente tem como estudar a reforma íntima e desenvolver e saber quais são os nossos defeitos. Se vocês nunca pararam para pensar quais são os seus defeitos, eu acho que já seria o momento, né? Iniciar a pensar, poxa, onde é que eu erro mais? Onde é que eu falho mais? Esse teste é um teste que ajuda muitas pessoas com isso, de identificar suas falhas, os seus modos sabotadores, os seus modos sombra. Porque todos nós temos esse modo sombra e ele nos sabota diariamente. Alguns momentos da nossa vida nós adquirimos esse modo sombra de uma forma que nós não utilizamos o nosso potencial, que é onde nós temos um potencial elevado em alguma área desse cérebro.
E com isso, esse módulo sabotador, ele nos consome e faz com que a gente se direcione para o erro. E o erro faz com que a gente perca mais uma encarnação, perca mais tempo. E quando a gente se depara com isso, quando chega lá do outro lado, poxa vida, quanto tempo eu não perdi. Porque eu não parei um minuto do meu dia para me autoanalisar, para ver o que foi que eu fiz de bom e o que foi que eu errei, né? Então, eu quis fazer justamente esse paralelo, porque remete à nossa reforma íntima, remete ao que é estudado hoje na ciência. Essa teoria não é uma teoria que todo mundo conhece, porque ela é muito recente. Ela foi desenvolvida agora em 2016, 2017, certo? E ela é bem utilizada nas organizações, no desenvolvimento dos seus líderes. E pouquíssimas pessoas conhecem, certo? Mas o motivo que eu quis trazer aqui, porque achei muito oportuno esse tema, né? Já que a gente está falando da nossa inteligência, do nosso instinto, quando eu olhei esse, meu Deus, vou falar do cérebro reptiliano, né? É bem interessante isso. Mandou bem. E aí, vamos para o próximo slide. Essa parte da pergunta 7.5. É exato dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. O instinto pode ser, então, a base do que a gente vai tomar de decisão. A nossa tomada de decisão, ela pode ser baseada no nosso instinto. Às vezes, nós deixamos o nosso cérebro, o neocórtex, intervir nisso, porque racionalizamos muito. E aí o nosso instinto não vai. É o que eu escuto muito do Tito, quando ele fala o seguinte: não racionalizem o fenômeno. Ele fala muito isso porque se a gente faz o estudo na quarta-feira, todo dia, toda quarta, e estuda aquilo e vai para uma parte prática, onde entra a questão da psicografia e você pensa que tudo que está vindo na sua cabeça é da sua cabeça, você está só racionalizando o fenômeno. Ele repete muito isso, mas eu acho que ele repete muito porque toda vida eu penso isso. De repente pode ser, mas eu acredito que não. Apesar de eu sempre ter essa dúvida, já não tem mais como ter essa dúvida. Então essa é uma falha minha, né? E eu partilho com vocês porque pode ser também a dúvida de vocês. Mas uma coisa é certa: cada vez que a gente entra na doutrina, que adentra no conteúdo, não tem mais esse espaço para essa dúvida. Fica tudo muito claro, não tem como ter dúvida, né? Então vamos lá. Nesse comentário de Kardec, vou ver se eu consigo ler lá. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita. Gente, alguém me ajuda aí que está enxergando melhor que eu desse lado? Já ia dizer para a Júlia, mas ela está sem óculos. O instinto é uma inteligência rudimentar, que se difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquela são resultado de apreciações e de uma deliberação. Exatamente. Eu acho que é muito disso que a gente vem conversando, né? Sobre o instinto. E aí, o instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores. Exatamente. Ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Eu sublinhei isso daí porque remete novamente à questão da nossa inteligência, que traz a nossa vontade própria, o nosso livre-arbítrio. E como eles estão entrelaçados, né? Tem ali embaixo um comentário da Gênesis
que fala o seguinte: como é que a gente, onde é que se inicia, onde é que termina o instinto e onde é que começa a inteligência? Difícil. Eu acabei de mostrar na imagem anterior. A gente tem naquela imagem anterior, no mesmo órgão, funcionando as duas coisas. E elas funcionam juntas, né? Cabe a nós discernir, mas, de toda forma, utilizar. Acho que seria essa questão. Utilizar bem o nosso instinto e a nossa inteligência. Se o seu instinto está lhe dizendo que você tem que tomar uma atitude, você racionaliza aquilo e diz, realmente essa é a atitude mais correta, não tem como titubear. Não tem dúvida, né? Deixa eu só fazer um adendo ali. A questão da vontade, da liberdade, está muito atrelada à condição de evolução espiritual. Né? Nós sentimos vontade de muita coisa, mas nem tudo podemos fazer porque não temos essa liberdade. Né? Nós temos o livre-arbítrio relativo. Nós podemos ter vontade de utilizá-lo de muitas formas, mas não podemos porque não temos a evolução espiritual suficiente para nos dar essa liberdade. Então a vontade só vai conseguir ser satisfeita quando a evolução espiritual nos der essa liberdade. Por exemplo, só para raciocinar, um espírito livre da matéria, ele se movimenta à velocidade do pensamento. Ele materializa o seu pensamento, ele penetra os ambientes, onde tem uma certa liberdade que nós encarnados não temos. Apesar de ter essa vontade de voar também, mas não tem isso. A gente tenta, né? A gente espera aí que os nossos amigos espirituais ajudem nesse voo. Tem muita gente que pensa que não vou dormir, vou sair voando por aí, vou litando, né? Não vai caminhar um bocado. É verdade. Na verdade, eu ia falar justamente no exemplo seguinte, se eu vou tomar uma decisão certa, eu tenho esse instinto despertado e eu racionalizo e vejo que essa é a decisão correta, muitas vezes a gente toma atitudes que o nosso instinto grita. Ele não fala não com a gente, ele grita, dizendo que é uma atitude errada. E nós, racionalizando tanto, a gente insiste nessa decisão e a gente recai, né? Dá um passo para frente e 10 para trás. Que é justamente essa questão. A gente tem essa vontade e tem essa liberdade. Mas essa liberdade, ela abrange para a gente uma vertente que a gente pode cair no erro. De tanta liberdade que a gente tem. Não é verdade? Vamos lá. Eu acho que ali embaixo tem novamente o comentário da necessidade da reforma íntima. Que quando você para analisar toda essa questão de o que é o amor, o que é o ódio, o que é o orgulho, né? Quando você senta para traçar essa definição, você começa a entender aquilo. Você começa a entender. Passa a não ser mais algo que você falte as palavras. Porque se eu perguntar aqui para vocês o que é o amor? O que é o amor? Todo mundo vai pensar num monte de coisa. As ideias tudo embaralhadas. Mas, a partir do momento que a gente tem ali uma definição prática, é um estudo, é metódico. A gente consegue seguir aquela definição. E se para ser o amor precisar ser a caridade, ser a benevolência para com todos, ser a indulgência para com os defeitos alheios, ser o perdão sempre, se eu tenho essa definição, se faltar com alguma dessas, eu não estou sendo caridoso. Eu não estou tendo amor para o meu próximo. E quando a gente remete a esse estudo, a gente identifica justamente isso. A gente sabe muito bem, o amor é um coração. Não é. Se a gente sentar, colocar a bundinha na cadeira e estudar, a gente vai ter essas definições e a gente vai conseguir racionalizar, utilizar a nossa inteligência,
o nosso cérebro límbico e o nosso instintivo, porque o coração, ó, ele acelera quando a gente trabalha isso, entendeu? A gente vai conseguir organizar essas ideias, organizar as interfaces do nosso cérebro. E com isso eu queria fechar, desejar a todos uma boa noite, que Deus os abençoe e muito obrigada. Parabéns, João. Obrigada. É o nosso aniversário. É um prazer ver os frutos. Vamos colhê-los todos, se Deus quiser. Já tem mais vítimas aí escaladas para a próxima. Estamos sabendo. É muito importante conhecer o Livro dos Espíritos, porque é o alicerce de tudo. É o alicerce. Não conseguiremos compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, Obras Póstumas, e nenhum capítulo da Revista Espírita sem o conhecimento do Livro dos Espíritos. Eu discordo, se me dá o direito, na dificuldade de ler, corrigindo a dificuldade de estudar, porque não é um livro para ler, não é um livro que tem uma história, que tem um pé, tem uma cabeça, não. É um livro para ser estudado, é um livro de perguntas e respostas que tira as nossas dúvidas, todas elas. Não escapa nenhuma que a resposta não esteja lá. Quando conseguir terminar, um conselho, volta para o começo. Na segunda leitura, a compreensão é outra, completamente diferente. Ela traz para nós... E a leitura comparada também com a Gênesis, né? Lógico. É uma leitura que nos traz a certeza que Deus existe. Nós passamos a deixar de dizer eu acredito para dizer eu sei. Isso tem uma diferença muito grande. É o que diferencia, como a Natália bem disse, a fé cega da fé raciocinada. É o conhecimento. Hoje, no embate digital, nos grupos de WhatsApp, a gente precisou corrigir uma pessoa quando ela se disse espírita. E eu postei logo em seguida um Ctrl+C, Ctrl+V do Livro dos Espíritos, falando sobre isso, e ele disse, isso é muito vago. Eu digo, que ótimo. Kardec foi muito vago em suas obras. Aconselho a leitura do Livro dos Espíritos para que você comece a compreender a responsabilidade de dizer que é espírita. Quando nós tivermos o conhecimento básico dessa obra maravilhosa de Kardec, quando nós tivermos o conhecimento das obras de Kardec, conhecimento básico, aí nós podemos dizer com certeza absoluta, começamos a dar a caminhada para um dia nos tornarmos espíritas. Nos tornaremos espíritas quando utilizarmos o conhecimento todo da doutrina espírita para o benefício dos outros e não de nós mesmos. Quando
levarmos em consideração o mundo espiritual em detrimento do mundo material. Quando formos capazes de dizer, aquela obra é o que de mais importante eu tenho para fazer nesta encarnação. Aí nós podemos dizer, encontrei o caminho, vou segui-lo, e um dia eu serei espírita de verdade. Postei no grupo, até a Natália disse que leu já, um forró no umbral. Para a gente entender o que é ser espírita. Estamos longe. Mas um dia a gente chega lá. Quem já teve a oportunidade de ler, quem não teve, busque. Tem na internet aí, PDF para todo mundo. Né? É uma leiturazinha curtinha, muito interessante. Então nós vamos agradecer a Jesus. Quem quiser fechar os olhos. Bom Jesus, querido Mestre, divino irmão, aqui estamos mais uma vez reunidos em teu nome para buscar o conhecimento da verdade que vai nos libertar da ignorância, para que, de posse deste conhecimento, que nós possamos utilizar para a prática da caridade, buscando sempre dar aquilo que não temos, dar aquilo que mais precisamos, dar nosso tempo de vida, doar fluido vital àqueles que precisam, na certeza absoluta que é dando que se recebe. Quando a bondade e a misericórdia divina intervêm perante a justiça divina e nos dá a oportunidade de curar alguém que sofre por algum tipo de doença, ou quando, melhor ainda, conseguimos evangelizar uma alma, e a evangelização é para toda a eternidade, não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação como cristão. Quando tu, Jesus, adentrar em nossos corações e formos capazes de vivenciar na prática os teus ensinamentos, aí sim, nesse dia, olharemos para o céu, de cabeça erguida, com o coração batendo mais forte, e diremos para ti, Jesus, me aguarde, em breve vou te ver pessoalmente. Que assim seja.